O Flamengo está classificado para a final do Campeonato Carioca e mais do que a vaga na decisão, o que tem chamado a atenção nesse início de temporada no trabalho do Tite é um Flamengo muito mais equilibrado e muito mais sólido. E a gente está aqui hoje para falar sobre essa defesa que não é vazada, que não sofreu nenhum gol em partidas oficiais nesse início de 2024. E aí eu tô com o VSR, que é o cara que sabe analisar todos os números e que vai contar para você que tá em casa qual é o mistério, qual é o segredo, por que o Flamengo não toma gol, VSR? E aí, Monique, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no YouTube, nas mídias sociais da TNT Esportes. Tem chamado muita atenção, né? O Flamengo levou um gol no ano em jogos oficiais, e esse gol foi com o time sub-23, sub-20 lá, treinado pelo Mário Jorge, e inclusive esse gol também foi de um erro defensivo, claro que foi o erro do Noga contra o Nova Iguaçu, né, que ele recebeu um passe para trás, ajeitou errado, a bola sobrou pro Carlinhos, se eu não estou enganado, e ele arrancou para fazer o gol. Então, até o gol que sofreu com o time reserva, né, com o time sub-20, foi um gol de uma falha clamorosa, né, individual, assim. E isso tem chamado muita atenção. O Flamengo não levou gol com o Tite, logicamente, ao não levar gol, não perdeu, e está na final do Campeonato Carioca sobrando. Acho que a gente tem aqui alguns pontos, né? Se você for reparar entre os times de Série A, o Flamengo só sofreu um gol na temporada, e repito, não foi no time comandado pelo Tite. O seguinte, é o Atlético Mineiro, que levou 6, né, entre os times de Série A. Depois o Atlético Paranaense e o Internacional levaram 7. Então realmente são números muito, muito impactantes, e que para mim acho que está muito claro que isso se deve à forma como o Tite tem trabalhado, e é uma forma muito característica do Tite, que os times do Tite se defendem com a bola, né? O time do Tite tem a posse de bola a seu favor, e eles usam isso como uma espécie de uma forma de se defender com a bola. Olhando até aqui na temporada, o Flamengo do Tite tem 57% de posse de bola, nem é uma posse de bola assim tão alta em termos de aproveitamento, né? A gente já viu times do Tite ter mais de 60% de posse de bola, mas quando o Flamengo tem uma posse de bola, ele usa essa posse de bola para se defender também, que é uma posse de bola muito consciente, muito tranquila, uma posse de bola que evita erro, evita passe espetado que gere problemas, gere contra-ataque, que historicamente é um problema do Flamengo. Até na época do Jorge Jesus, né? Até na época do Jorge Jesus, o Flamengo poderia, se o Flamengo perdia a bola, ele tinha grandes possibilidades de tomar um contra-ataque, porque era um time que jogava com uma linha muito alta. Mas no Jorge Jesus era muito efetiva essa linha alta, com os outros que vieram depois não era assim. Então, por exemplo, no ano passado, qualquer bola perdida pelo Flamengo era um Deus nos acuda. E hoje, com o Tite, isso é minimizado por uma posse de bola mais segura, mais próxima de evitar o erro, e isso faz com que o Flamengo raramente seja pego desprevenido atrás. Então acho que esse é o primeiro ponto. Então, se você pega uma semifinal contra o Fluminense não chutou no gol. Então esse é um ponto, um indicativo muito grande da forma como o Tite trabalha. E até o VSR, trazendo alguns números do segundo clássico, falando especialmente dos zagueiros, porque a gente acaba muitas vezes fazendo essa relação de defesa com zaga, mas é como você falou, né? Um time inteiro que se defende, é um sistema defensivo que faz com que o Flamengo não sofra gols. Mas os números do Fabrício e do Léo, no segundo clássico, por exemplo, que terminou 0-0 e foi um jogo em que claramente a proposta do Flamengo era administrar aquela vantagem que tinha, foi um Flamengo muito mais pragmático, algo que a gente até está acostumado a ver também em times do Tite, no momento em que ele tem vantagem na mão e que ele pode fazer isso. Foi um Flamengo completamente diferente em termos, né, de agressão, de agressividade, comparando com o primeiro jogo, mas o Fabrício Bruno não cometeu nenhuma falta
no segundo jogo, o Léo Pereira cometeu uma, o Fabrício sofreu nenhum drible, o Léo sofreu um drible. Então, assim, são números representativos, foram 83... E o Rossi não fez defesa, né? O Rossi não fez defesa. Foram 83% de duelos ganhos para o Fabrício e 75% de duelos ganhos para o Léo Pereira. Então, foram números bem representativos, né? Sem falar que o Rossi chegou ao recorde, né? Quebrou o recorde que era do Cantarelli de 1979, de 960 minutos sem sofrer gols, até subiu um pouquinho, porque ele bateu esse recorde aos 40 do segundo tempo. Então, a última vez que o Rossi sofreu um gol foi no jogo contra o São Paulo, na reta final do ano passado pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, em jogos oficiais não aconteceu, sem a gente considerar a Florida Cup, que o Flamengo jogou e era um torneio amistoso. Então, são números bem representativos dos atletas individualmente, falando também, que acaba culminando nesse sistema, que é um sistema muito sólido, como você disse, equilibrado. Aliás, tem até memes já rolando, VSR, do Rossi abandonado sozinho, sabe? Aquela coisa de tá sempre ali sozinho, chateado, andando de um lado para o outro, nada acontece. Exatamente, porque tem sido uma tendência. E até fazendo uma relação, você falou aí de Atlético Mineiro, Internacional, Atlético Paranaense, o Flamengo jogou mais clássicos, ou jogou mais contra times de Série A nesse início de campeonato, que já enfrentou o Fluminense 3 vezes, mais o Vasco e o Botafogo não levou nenhum gol, né? Exatamente. Ele enfrenta mais times de Série A, né? O Atlético Mineiro enfrenta o Cruzeiro, o Atlético Paranaense ninguém, né? O Curitiba está na segunda divisão, e o Internacional enfrenta o Grêmio e Juventude, inclusive enfrentou o Juventude no fim de semana. Tem um outro ponto aí que casa isso com o que você falou, que é o Tite trabalhando com o Fábio Mascheredian, que é o técnico, é o preparador que trabalha com ele sempre, trabalhou na seleção, ele deixou esse time muito bem fisicamente. E o Mascheredian é um craque da preparação física, né? Então, isso tem feito com que os jogadores do Flamengo tenham muito mais pulmão para fazer o que a gente chama de correr para trás. E isso ajuda nesse sistema defensivo, né? Porque se você for ver, o Flamengo joga com 2 laterais que são melhores atacando do que defendendo. Tanto o Varela quanto o Ayrton Lucas. O Flamengo joga com um volante, que é o Pulgar, que não é um volante daquela característica do volante da frente da área, que marca, que tem uma capacidade física invejável no sentido de ir no corpo, Não, ele não é um volantão, ele é mais o Pulgar é mais um camisa 8 do que um camisa 5. O segundo volante dele, depois da lesão do Gerson, tem sido o De La Cruz, que pode jogar de segundo atacante, se for o caso. Aí completa o meio com o Arrascaeta, que é um articulador, e 2 pontas além do Pedro. Então, assim, ele não arma o time com jogadores com muitas características defensivas. E tem dado certo porque todo mundo tem feito um pouquinho. Então, se você reparar no jogo da volta contra o Fluminense, tem 2 lances que o De La Cruz volta para marcar e ajudar o Varela, que isso fez toda a diferença para o Flamengo não sofrer um lance de perigo. Tem um lance nos 2 jogos e tem viralizado o Arrascaeta voltando, já em reta final de jogo, o Arrascaeta voltando, marcando, fazendo uma sobra, roubando bola. Os 2 pontas têm corrido demais para trás. Então, assim, esse combo de estar bem fisicamente e o Tite pedir que todo mundo dê a sua parte na fase defensiva tem contribuído também para esse sistema defensivo, que era uma coisa que não acontecia no ano passado. E nem acho que não acontecia por de sacanagem, não. Eu acho que falar assim, o Arrascaeta não voltava porque ele estava querendo sacanear o Sampaoli ou o Vitor Pereira. Ele não voltava porque ele não tinha perna. Porque ele tinha que escolher entre ou não voltar no nível que ele volta ou se machucar. Então, ele mesmo falou isso, né? Mais uma vez na temporada ele falou, estou jogando no sacrifício. Exatamente. Preciso de 1 mês, pelo menos, sem jogar nada, parado, para conseguir recuperar alguma coisa. Então, assim, e curioso, VSR, é que Arrasca e De La Cruz estão entre os 3 com mais desarmes no time do Flamengo, né? É algo curioso, né? Que não é a característica predominante. Exatamente. Então, acho que essa forma de todo mundo dar um pouquinho de disposição a mais no momento defensivo tem feito do Flamengo não só não sofrer gols, como também raramente sofrer finalizações. Flamengo contra o Fluminense, no primeiro jogo, nenhuma finalização no gol, no segundo jogo, nenhuma finalização no gol. Tem a bola do Renato Augusto, que é uma bola lá de longe,
de fato ele não conseguiu se aproximar da área, que é um pouco do que a gente está conversando aqui, e aí ele tem muita qualidade, mandou uma bola na gaveta e quase que foi gol. E tem a bola do Marcelo, que ele é um bate e rebate, que ele finaliza. Eu até falei sobre isso no último lance, no prorrogação de sábado. Depois até alguém me disse que esse lance estava impedido, né? Eu não me lembro. Então, na prática, ele não existiu, né? Porque o Marcelo chutou e o lance estava impedido. Então, na prática, o Fluminense teve uma chance de gol. Que até eu discordo. É muito diferente do ano passado, né? Que é muito diferente do ano passado. Que eu sempre... Uma comparação é surreal, né? É que eu sempre falava que no ano passado qualquer time de qualquer divisão que se propusesse atacar o Flamengo, atacava e levava perigo, quando não fazia gol. É só ver o jogo contra o Maringá, né? Só ver o jogo contra o Maringá, o jogo contra aquele time do Chile lá na Libertadores. Não, esse é o do Equador. O do Chile, agora me fugiu lá, que foi 2-2. E também o jogo contra o Olímpia, né? Que o Olímpia foi, então assim, qualquer time atacava o Flamengo e conseguia. Então acho que essas são as duas principais. Quando você olha assim, o Tite está armando o Flamengo defensivamente? Não está. Nublense, lembrei. Nublense. O Flamengo está armando o time para trás? Não está. O Tite não está. Agora, no momento defensivo, são duas linhas muito compactas e no momento defensivo são 9 atrás da linha da bola. Acho que às vezes o Pedro está à frente e acho que essa composição, esse correr certo, acho que tem sido um segredo do time do Flamengo. E repito, vários jogadores com mais características ofensivas do que defensivas. Varela é mais atacante do que defensor, o Ayrton Lucas nem se fala, o Pulgar a mesma coisa, o De La Cruz a mesma coisa. E acho que isso é um ponto, isso explica esse Flamengo que com o Tite não sofreu gol na temporada, né? E é curioso porque quando o Tite é anunciado, parte da torcida do Flamengo tinha resistência ao trabalho do Tite e muita gente falava por aí que o Tite era retranqueiro, que não combinava com o DNA do Flamengo e é completamente diferente quando você vai analisar. Ontem, no caso, a gente está gravando hoje pós-Fla-Flu, mas no segundo Fla-Flu, talvez o torcedor pudesse ter se irritado um pouco, porque foi um Flamengo que também não agrediu, não criou grandes chances de gol. Teve aquela bela jogada que o gol acabou sendo anulado do passe do Arrasca para o Pedro, mas poderia ser algo que incomodasse o torcedor, mas não era um Flamengo que foi enfrentar o Fluminense com vantagem com 3 volantes, todo fechado. Era o mesmo Flamengo, só que fazendo uma função diferente, né? Ou pelo menos se aproveitando daquela vantagem que tinha, né? Esse é um ponto que foi muito bom você ter levantado, que essa é a característica do Tite. Toda vez que o Tite tiver vantagem, ele vai administrar essa vantagem. E aí acho que pode ter ali uma espécie de conflito, porque historicamente o Flamengo é um time muito da empolgação, em especial nos jogos do Maracanã. E o que eu quero dizer da empolgação? O torcedor quer ver, se está ganhando de 1, ele quer que faça 2, se está ganhando de 2, ele quer que faça 4, e por aí vai. E esse não é o perfil do Tite, né, dos trabalhos do Tite. Então, assim, essa é uma realidade aqui, não é o perfil. Então, se o Tite puder golear, ele vai golear, mas se ele tiver em vantagem e houver o mínimo risco de colocar essa vantagem em jogo, ele vai defender, vou até trocar a palavra defender, vai administrar essa vantagem. E foi claramente o que ele fez no jogo contra o Fluminense na volta, já tinha um 2-0, e mesmo assim as melhores chances do jogo foram do Flamengo. Teve o gol anulado, que é um lance bem discutível, e o Flamengo fez o gol. E teve o lance, a chance mais clara do jogo depois foi aquela triangulação pelo lado direito, que o Pedro chuta rasteiro e o Fábio faz uma grande defesa no primeiro tempo. No segundo tempo, de fato, acho que está muito claro que o Flamengo estava administrando uma vantagem para não correr risco e o Tite trabalha assim. Né? Sem falar que estava muito calor, né? Foi um sábado de sensação térmica de 60 graus no Rio de Janeiro, mesmo sendo 9 da noite. Aí acho que é momento de um ajuste do torcedor do Flamengo, que o Tite joga assim. As coisas que o Tite conquistou foi assim. Se isso for alguma coisa inviável na cabeça de alguns torcedores, eles vão gerar só um clima ruim que pode vir, acho que pode, né? A chance remota de prejudicar o trabalho. Mas essa é a característica do Tite.
E acho que por isso também que o Flamengo está aí com um gol sofrido só, e esse gol nem foi sob o comando do Tite, né? Foi sob o comando do Mário Jorge. Acho que... Campeão da Libertadores Sub-20 agora também. Exatamente, campeão no fim de semana da Libertadores Sub-20, ganhando do Boca na final de virada. Já que você explicou muito bem aí sobre esse segredo, ou como o Tite mais ou menos trabalha para não sofrer gol, eu te pergunto, quando o Gerson tiver à disposição, ele volta ao time do Flamengo? Então, assim, eu tenho alguns... Eu já tinha algumas dúvidas em relação ao Gerson no papel de segundo volante, né? Eu acho que dentro de um sentido de equilíbrio do time, eu tinha as minhas dúvidas, né? Acabou que ele se machucou e depois o Flamengo cresceu, né? Então pode ser que o Flamengo tivesse tendo o mesmo desempenho com o Gerson ali. Pode ser que o Gerson estivesse jogando aberto pela direita e o De La Cruz fazendo o segundo homem que ele está fazendo agora. Pode ser. Embora eu acho que do ponto de vista de energia, não sei se o Gerson dá a energia que o Luiz Araújo dá. Do ponto de vista de decisões futebolísticas, as do Gerson são muito melhores do que a do Luiz Araújo, não tem nenhuma dúvida. Mas não sei se na hora de correr o Gerson correria tanto quanto o Luiz Araújo. Mas poderia ser, acho que é uma alternativa. Você abrir o Gerson pela direita. Ano passado, os melhores momentos, acho que o 2023 do Gerson é de muitos altos e baixos, né? Tem momentos que ele tá muito mal, tem momentos que ele estava muito bem, mas os momentos em que ele esteve bem foi aberto pela direita, né? Então poderia ser uma alternativa do Tite abrir o Gerson pela direita, fazer mais ou menos um trabalho parecido com o que o Jadson fez no Corinthians, campeão brasileiro de 2015, né? Que o Jadson era aquele cara que começava aberto pela direita e virava um armador por dentro e abria o corredor para a ultrapassagem do Fagner, por exemplo. Poderia ter acontecido isso, mas acho que hoje o De La Cruz jogando nessa posição de camisa 8, entre aspas, eu acho que ele está jogando muito bem e dando um ritmo e um equilíbrio muito grande para o Flamengo. Não sei se quando o Gerson voltar, o Tite vai querer mexer nisso, mas é um ponto aí para o Tite decidir, que conhece disso muito mais do que a gente. É isso, o VSR trouxe aí uma baita análise desse momento de um Flamengo que não é vazado. Vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar nas finais do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Muito em breve também tem estreia na Libertadores da América e depois... E no Brasileiro, né? Vem aí o Campeonato Brasileiro logo na sequência, num sistema defensivo que ainda tem o Léo Ortiz no banco, que ainda nem estreou, e tem o Vinha também, que entra eventualmente convocado para a seleção uruguaia. Então, são outros dois baita jogadores que a gente pode pensar assim para encorpar esse sistema defensivo. Vamos ver como é que esse Flamengo vai se portar nessa reta final do estadual. E que mostra a qualidade do elenco do Flamengo. O Flamengo contratou 3 jogadores na janela. Um é titular absoluto, os outros 2 nesse momento tem que esperar. Porque quem tá jogando bem, né? Tanto qualquer um dos 2 zagueiros e o Ayrton Lucas. Embora eu acho que a vaga do Ayrton Lucas está bem mais possível de ser tomada pelo Vinhas do que os outros 2 zagueiros. Mas acho que é a força do elenco e a força de o quão o Flamengo precisava só de um ajuste de equilíbrio, que é a marca registrada do Tite, né? É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí, compartilha com os amigos. Se inscreve, compartilha, exatamente. Aí, ativa as notificações para receber todos os nossos vídeos. Vamos para a reta final dos estaduais e já o Brasileirão está começando e a gente vai estar sempre por aqui trazendo outras análises para vocês. Valeu, galera!